mais fecundo il est héréditaire e héréditaire aussi. em si. Une maman, une tante ou une sœur Uma mamã ou uma irmã qui a déjà souffert cette maladie, que já sofreu nessa doença, multiplier pour en avoir. multiplicar para poder no seu aparelho ovário. L'obésité est l'apparition de premières règles avant 12 ans. O estádio do primeiro, a menstruação antes de 12 anos, L'infertilité a infertilidade, sont des facteurs qui s'additionnent et pouvant augmenter les risques de fibrome. e são fatores que têm se argumentado para elevar o risco no fibrome. Impact sur la vie de femmes âgées de 30 à 55 ans. O impacto na idade da mulher de 30 a 35 anos. Ici, les femmes de cet âge en souffrent Essa mulher dessa idade que sofre et on l'appelle fibrome é chamado fibrome intérieur, ou interior. symptomatique, Estomática c'est-à-dire significa associé des symptômes gérants. ou associado nesses sintomas. Tozali na deux symptômes les plus fréquents. Temos dois tipos de sintomas frequentes. Saignement en dehors des règles. O estamento por fora da menstruação. Donc, c'est-à-dire, Significa aux en a règle, não está no período de menstruação. mais aux comprendre que règle maquillée zobimayo. Estás a sentir que estás a fazer a perda de sangue. On a déjà symptômes pour les autres qui yo aux en a fibrome. É sintoma que mostra que tu tens fibrometria. Mon sous ali règle abondante. Outro é rego abandonado. Règle abondante, c'est-à-dire règle oyo ezako bima nyonso epi na ba passe. Ou menstruação irregular em todo momento. Yango bazobenga en règle abondante associée au non aux douleurs. Está associado às dores. Autre signe peut ezali. Outros sinais são Ezaba règle douloureuse. são regras dolorosas. Biso tobenga yango ba dor de bexiga. Ou dor de bexiga. Quand vous avez réglé, vous sentez que ba ventre zo sala au passe ma casse. Quando estás a menstruar, você sentir que a bexiga dá dor constantemente. Wana zo la déjà que eza déjà signe aux en fibrome. Mostra esse sinal que tu já tens fibrome. Sensation de bas ventre et réunion. Associação de bexiga todas as vezes. Envie d'uriner ou une constipation. Ou talvez uma constipação. C'est-à-dire ozomona ozoko sala susu ba besoin na yo te. Não está conseguindo fazer a tua necessidade. Et ba constipation ya makasi. Constipação forte. Il provoque parfois des douleurs pendant le rapport sexuel. Provoca às vezes dor num momento de relação sexual. Tango sala rapport sexuel. Quando estás a relacionar. Oli oyoka pasi na elengi. Pode sentir dor e prazer. Mais yosko ozokanga pasi na ba ventre. Tu sentes sempre dor na bexiga. Au moment où penia mobile ezokota yo. É o momento que o pênis da mulher vai te Et tango yo ozoyoka déjà eloko wana. Quando estás a sentir esse tipo de Cela veut dire que eza des symptômes oza na fibrome. é sintoma de fibrome. Fibrome eza différent na myome. É diferente com miomas. Bato misusu ntango tozoloba boazoba ese eza kaka myome oyo fibrome. Olha só, vamos estar falando assim, é que é mioma ou fibrome. Mais bango nyonso bazalaka kaka na kati ya appareil ya mwasi. Eles só se encontram no útero da mulher. Na kati ya útero na mwasi. Ou do útero da mulher. Myome mpe aza kaka na basymptôme lokola fibrome. Mioma na verdade tem sintoma como fibrome. Kyste mpe aza kaka na basymptôme lokola fibrome. Isso também tem sintoma como fibrome. Et bango nyonso baza kaka bato les enfants de la même primage. São filhos da mesma primária. C'est-à-dire, Significa? ntango ozoyoka mwa badouleur oyo Quando sente esse tipo de dor, kosedute na yo te. não se duvide. Biso topesaka kisi. Nós demos medicamento. Tosalaka opération Não te. fazemos operação. E bango ntango bazosala opération Quando eles fazem operação, bazoresir mpe. estão tomando êxito. Mais Mas yango ezozongaka zongaka. está se repetir Mpo várias nini vezes. eza déjà bainfection nde na sina explikaki bino. Porque conforme são infecção, conforme acabei de te explicar. Ntango déjà yango eza déjà babulu boye Quando se formou assim em bolas na kati ya baútero dentro do útero, ezosala déjà ke ezolakisa déjà oyo ekomi déjà infecté. já mostra que isso está infectado. Ntango ekomi infecté c'est-à-dire ekomi hémorroïde. Quando está infectado significa Hémorroïde mpe ezali bapota oyo ezali infecté. hemorroides são feridas infectadas. Oyo mpe tozobenga yango déjà ezali pota E chamamos também uma ferida. ekomi infecté. Já está afetado. Ndenge moko mpe na mio
Conforme a miúma, ndenge moko mpe na fibrome. conforme a fibrome. Tozali na opération te. Não temos operação. Yango mpe ntango ezali na kati ubie libanda ya útero, Quando está por dentro ou fora do útero, ekoki koprovoke mpe stérilité, pode provocar esterilidade, ekoki koprovoke mpe baavortement, pode provocar abortos, ekoki provoke ke bakole na yo ekomi ezokoka su kosaisir mwana te. e pode provocar também que teus colos, o útero não pode alcançar mais filhos. Yango nyonso wana eza baconséquence, São consequências. eza baaccouchement prématuré, E são abortos prematuros. mwana akoli nanu te omonaka mwana abimi. E essa não se formou ainda vai sair. Obstacle pendant l'accouchement, c'est-à-dire bazoningaka basala o césarien mpo ozokoka kotindika su mwana. Obstáculo no momento de alcançar ou não tem esforço de poder fazer sair bebê ou criança. Yango nde mutu ezali de base ya basi nyonso. Esse é de base de todas as mulheres. Yamoni ntango totangi awa Lemos aqui, tolakisi bino yango. mostramos. Awa tomoni déjà signe yango oyo. Vimos um sinal. Awa tozobenga yango ezali déjà fibrome pellicule. É fibrome pedicule. Oyo tomoni baovaire. E se vemos são Oyo vários. tolobaka baovire. Ovários. Yango nde mutu eyakaka awa É que vem por aí. mpo eya kozela semence oyo ezokota awa Pega a semente do na espermatozoide kati ya vagin. dentro da vagina. Moment oyo ezokoma awa Quando está chegando, ntango babiloko oyo ezali quando essas coisas se encontram, ekoempêche vai impedir. que semence ekoma te. Vai impedir a passagem da semente. tout comme mpe semence ekoki kokota A semente pode entrar, mais ye akosala décroissance ya semence. vai fazer o decrescimento da ntango semente. esali décroissance ya Faz semence o decrescimento mbala moko komi na complication ya kobota e aí as complicações de dar pai. ekoki kosala ke baavortement, Pode provocar abortos, ekosala ke césarien, cesarianas. ozokoka susu kotindika mwana. Não vais conseguir inspirar. Na nyonso oyo toexplike bino Em tudo isso, mpo na koloba na bino ke para vos dizer, nous nós tolingi queremos bino vocês bozala boprospere prosperem na baspect nyonso, em todos os aspectos. mais bozala mpe en bonne santé. Tenham boa saúde. ezali médecine naturelle, É medicina natural. ezali oyo tobenga banganga Tem que te nos chamar por aí que madismo. nini te, Não, esse mais não. c'est la médecine. Mas a medicina. afone oyo nazolakisa bino Conforme estou soki ensinando, natangaki yango te se eu não poderia estudar, nakoki koexplike bino não yango te. poderia vos explicar. yango nayebisi bino Eu vos digo, mes amis, meus amigos, mes frères, meus irmãos, mes sœurs, minhas irmãs bandeko mibali e irmãos, yo moto ozotungisa mwana mobali na mwasi na yo vocês que têm problema lá em casa, porque ozomona bazeme ezobimabima, sentes muitos abortos, ozomona baregle ezobimabima lokola mwasi ya 12 ans 20 ans 30 ans menstruação irregular a todo momento, ou bien ekangami ou se privou, azokoka su koregle te avant ménopause. não está se conseguindo uma pessoa antes de menopausa, Kodute te, não duvide, nous voulons nós estamos aqui, que que vous vocês, soyez nós, en bonne santé. ou queremos que tenham boa saúde. Shalom. Shalom.